Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de física referente ao quarto bimestre, seguindo o currículo do Estado de São Paulo. Estamos trabalhando com o caderno Currículo em Ação. Tema 4: Ondas eletromagnéticas e transmissões eletromagnéticas. Páginas 68, 69 e 70. Provavelmente, a maioria dos seus amigos tem celular e você também. Quem nunca viu um rádio sintonizado em uma estação AM, FM? Com certeza você já deve ter se alimentado com alimentos aquecidos em um micro-ondas. Quem nunca desejou que o sinal do Wi-Fi alcançasse longas distâncias? Todos esses acontecimentos são graças aos estudos deste tema nas próximas aulas. Atividade 1. O uso de celulares em sala de aula para fins pedagógicos é permitido pelo artigo 1º da Lei 12.730 de 2007. Sendo assim, as próximas atividades com um bom momento para que os alunos percebam quando podem utilizar seu celular ou smartphone a serviço da aprendizagem. As atividades seguintes contextualizam a presença das ondas eletromagnéticas no cotidiano. Como não é possível enxergá-las, é possível ressaltar a presença destas por meio de diversos aparelhos eletrônicos que satisfazem a necessidade da sociedade. Habilidade: identificar os principais meios de produção, propagação e detecção de ondas eletromagnéticas no cotidiano. Faça você mesmo. Pegue seu celular e realize ligações perto de um rádio de pilha e de uma TV, de preferência uma TV mais antiga, aquelas que têm um tubo. Por que o celular faz barulho de interferência em outros dispositivos? Se você costuma escutar rádio em casa, carro ou até ouvir música em seus alto-falantes no computador e deixa seu celular ligado próximo aos dispositivos, com certeza já ouviu um barulhinho característico de interferência antes de receber uma ligação. Usuários se dividem entre aqueles que não se importam com o barulho e os que suportam a interferência em suas músicas. Para ambos os lados, é a origem dele que permanece incerta. Afinal, de onde vem o barulho que escutamos? A interferência acontece porque celulares são dispositivos de rádio que transmitem sinais em frequências muito altas, o que pode resultar em aparelhos como rádios, televisores, fones de ouvido ou até alto-falantes, sendo transformados em antenas, transmitido a interferência. O telefone da gente opera com uma quantidade de frequência bem variada. Uma dessas frequências opera na faixa de FM, que é normalmente o que estamos ouvindo no nosso rádio. Quando vai entrar uma ligação, mesmo antes de tocar, o celular já está trocando informações com a rede de telefonia, explica Almir Alves, engenheiro eletrônico e coordenador de cursos de engenharia. O celular então passa a funcionar como um transmissor local, que ao enviar dados de volta para a torre de telefonia, pode acabar jogando o seu sinal por cima do aparelho, que estava reproduzindo uma música qualquer, substituindo o som do dispositivo momentaneamente pelo conhecido barulhinho. O fenômeno pode ser ainda mais frequente se os componentes internos dos dispositivos que reproduzem o barulhinho, como isolantes internos, forem de baixa qualidade, o que faz com que os aparelhos não bloqueiem completamente as ondas de rádio. Segundo Almir Alves, o barulho não é uma simples interferência de sinal,
mas pode ser considerado uma forma de alertar o usuário de uma ligação antes que ele aconteça. Se você pegar os celulares antigos, isso não aconteceria, já com a interferência é possível que o usuário saiba que vai receber uma ligação em alguns segundos, dando algum tempo para que ele se prepare, ou mesmo que saiba se o telefone está tocando em um ambiente onde a música do rádio está muito alta. É como se fosse um ringtone dentro de um sistema de rádio. A interferência não causa nenhum tipo de dano ao celular ou aos dispositivos, mas a má notícia é que pode ser um pouco difícil de se livrar do barulho. Se o usuário afastar o celular do rádio, ele vai chegar a captar o sinal, mas às vezes não tem como evitar. No caso de equipamentos que dependam de cabeamento externo, como speakers e fones de ouvido, ainda é possível minimizar o problema através de cabos com os chamados núcleos de ferrite, que suprimem ruídos de alta frequência em circuitos eletrônicos. Os cabos são muito utilizados em equipamentos médicos, por exemplo, que operam na chamada faixa ISM de frequência e não podem sofrer esse tipo de interferência. Outra alternativa é colocar o celular no modo chamado voo, que impede que ele troque dados com a rede de telefonia. Você não receberá nenhuma chamada ou terá acesso à rede 3G, por exemplo, mas deixará de observar interferência entre outros aparelhos. Uma última dica dada é mudar o canal de transmissão dos equipamentos que estão recebendo a interferência. Opção disponível com alguns telefones, por exemplo. Quando você muda o canal, a frequência é deslocada um pouquinho para cima ou para baixo, o que não dá interferência direta. Agora temos algumas questões. O que vocês perceberam no som do rádio durante a realização da ligação e na TV? Eu vou deixar alguns segundos aqui, vocês pausem o vídeo, realizem um experimento, se possível, e respondam às questões. Ao realizar ou receber ligações perto de um rádio de pilha ou de TV, você vai ouvir ruídos de interferência das ondas eletromagnéticas que fazem esses equipamentos funcionarem. Por que isso acontece? Devido a diferentes frequências que as ondas possuem para cada aparelho que as emite ou recebe. Como é chamada essa onda emitida pelo seu celular? Ondas eletromagnéticas. Pesquise outros aparelhos que emitam e que são influenciados por ondas eletromagnéticas. Roteadores, rádios, aparelhos de raio-x e ressonância magnética, smartphone, tablet, notebook, dentre outros. Atividade número 2. Habilidade. Identificar os principais meios de produção, propagação e detecção de ondas eletromagnéticas no cotidiano. Faça você mesmo. Desligue o micro-ondas da tomada, coloque o celular dentro dele, feche a porta do micro-ondas e solicite a um colega que ligue para seu número de celular utilizando a função Viva Voz. Para que o experimento tenha sucesso, é necessário que o forno micro-ondas não esteja com defeito conhecido de qualquer espécie. É importante salientar aos alunos que não estamos condenando o consumo de alimentos aquecidos pelo forno micro-ondas.
e sim o vazamento dessas ondas durante o aquecimento, no caso do micro-ondas com defeito. Agora, tem algumas questões, né? Vou deixar aqui durante alguns segundos, vocês pausem, façam o experimento se possível e respondam as questões. 1. O que aconteceu com o aparelho celular que estava dentro do micro-ondas? Se o micro-ondas não estiver com nenhum problema em sua tampa, o celular que estava lá dentro não vai tocar. Por que isso acontece? Porque a estrutura interna do micro-ondas bloqueia as ondas eletromagnéticas que entram e saem do aparelho. Número 3. O que pode ter acontecido caso o celular tocasse no micro-ondas mesmo com a porta fechada? Provavelmente a porta estaria com algum problema e não estaria bloqueando a entrada e saída de ondas eletromagnéticas, o que é muito perigoso para a saúde. Questão número 4. Você compraria um micro-ondas se soubesse que vazam ondas eletromagnéticas pela porta? Por quê? Não, pois essas ondas produzidas pelo micro-ondas podem causar diversas doenças se escaparem do aparelho, devido à alta frequência. Sob orientação do seu professor, responda o que é gaiola de Faraday e como ela funciona. Faraday foi um experimento que Michael Faraday realizou em 1836, provando o efeito da blindagem eletrostática. Essa blindagem permite que uma superfície condutora isole um espaço impedindo descargas elétricas. Isso é o que acontece em carros e aviões, por exemplo. Pegando onda. Para que possamos ouvir uma emissora de rádio, basta que a estação tenha microfone, mesa som transmissor, antena, receptor e conhecimentos de ondas eletromagnéticas. Graças à física, temos a oportunidade de ouvir uma emissora de rádio, teoricamente o italiano Marconi foi o responsável que conseguiu fazer o som ser transmitido por meio de ondas eletromagnéticas. Mas afinal, como podemos definir o que são essas tais ondas eletromagnéticas? Basicamente são ondas geradas por cargas elétricas que podem se propagar no vácuo, ausência de ar, ou em materiais como rádio, micro-ondas, roteador, etc. No caso do rádio, as ondas são emitidas em forma de impulsos elétricos fracos, então elas passam por um amplificador que aumenta a intensidade de corrente elétrica por meio de um circuito eletrônico. Essa amplificação pode aumentar em milhares de vezes, se necessária para alcançar o destino. No caso do primeiro experimento, as ondas emitidas pelo celular interferem, isto é, sobrepõem as ondas da TV e do rádio, o que emite um certo ruído. Já no experimento do micro-ondas e celular,
a porta do micro-ondas que bloqueia a entrada das ondas de quem liga. Dessa maneira, se o micro-ondas estiver em boas condições, o celular dentro não vai tocar. Caso toque, é um sinal que estão vazando ondas durante o aquecimento dos alimentos. Michael Faraday descobriu que um tipo de blindagem, ou seja, um espaço neutro em um campo elétrico, graças a essa contribuição, não tomamos descargas elétricas nos carros, aviões. Esse experimento foi conhecido como gaiola de Faraday. As ondas eletromagnéticas interferem em nossa vida diária. Insônia, depressão e até mesmo câncer podem ser causados por uma alta exposição a essas ondas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para medir o número de oscilações, utiliza-se Hertz, que equivale a uma oscilação no intervalo de 1 segundo, e é representado pela letra frequência, em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, que realizou várias descobertas no estudo do eletromagnetismo. Agora temos algumas questões após a leitura do texto. Então vocês leiam as questões, eu vou deixar pausado durante um tempinho para vocês responderem. Logo na sequência, coloco as respostas. Qual é a relação entre a luz e as ondas eletromagnéticas? Explique. A luz é uma onda eletromagnética que, diferentemente das ondas de rádio, é passível de ser captada por nossos olhos. Portanto, toda luz é onda eletromagnética, mas nem toda onda eletromagnética é visível. O que acontece com o campo elétrico quando a carga se movimenta? Quando qualquer partícula carregada se move, seu campo a acompanha, pois ele não pode ser separado de sua carga. Porque um dos lugares mais seguros para estar durante uma tempestade com raios é dentro de um carro? A ideia é mostrar que a gaiola de Faraday serve como um para-raios, instalando objetos metálicos pontiagudos no telhado das edificações e ligando a uma rede de cabos que estão ao lado externo do prédio. O aparato funciona como a gaiola de Faraday. Essa gaiola garante que os raios passem pelo contorno da casa, isolando o seu interior. Para que as cargas elétricas do raio possam ser atraídas, utiliza-se objetos pontiagudos para que possam ser escoadas. Liga-se a rede de cabos à terra. Tudo se passa como no celular, envolto de papel alumínio. No caso dos carros, que são feitos de materiais condutores, ocorre o mesmo processo. Para a próxima aula, tragam caixas ou rótulos de aparelhos que trabalham com ondas eletromagnéticas para nosso experimento. Mais uma aula está chegando ao fim. Tenham um bom dia e até a próxima.